Oi, meus amigos. No vídeo anterior falamos do Holocausto, sua origem e seu término. Se ainda não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição. Hoje vamos falar do Holocausto brasileiro. Será que aqui no Brasil aconteceu? O Brasil teve esse momento triste e vergonhoso na sua história. Isso aconteceu em 1903, em Barbacena, Minas Gerais, onde o Hospital de Colônia foi construído em uma fazenda propriedade de Joaquim Silvério dos Reis. Lembram dele? Um coronel comandante do regime de cavalaria, o principal delator da Inconfidência Mineira. Inicialmente foi construído com o intuito de tratar a tuberculose e depois foi transformado em um hospital psiquiátrico, iniciando com sua capacidade para 200 leitos. Logo chegou, imagine vocês, a 5.000 pacientes internados, isso em 1961. A instituição era formada por diversos prédios e pavilhões. Cada um deles tinha uma especialidade. Entre eles estava o pavilhão Zoroastro Passos, local para onde iam as mulheres indigentes. Pavilhão Antônio Carlos, local para os homens indigentes. Os pavilhões Afonso Pena, Milton Campos, Rodrigues Caldas, Júlio Moura recebiam todo tipo de pessoas. 70% deles não tinham diagnóstico mental. O período que mais morreram pessoas nessa deplorável instituição foi por volta de 1960 a 1970, no período do regime militar no Brasil. Durante longos anos, ou seja, décadas, muitas décadas, aquele lugar não havia médicos, eu imagino, ou enfermeiros que pudessem fazer alguma coisa. Não acredito que tais profissionais se prestariam a tais serviços, mas lá estavam eles, soldados vestidos de branco, trazendo à tona nas atitudes o nazismo de uma forma incabível. Deixa eu te contar. Quando eu comecei a ler sobre o assunto, eu fiquei indignada. Não conhecia de fato o Holocausto brasileiro. E te digo mais. Quando comecei a escrever, parei por diversas vezes. Aquilo que aconteceu ali mexeu comigo, doía. E conversando com meu marido, ele me disse uma palavra: que eu precisava ser imparcial. Sim, eu precisava mesmo. Então voltei para o meu caderno para escrever, para contar para vocês essas atrocidades. Mas vamos lá. As pessoas eram enviadas para o hospital à força. A sua maioria nem precisavam serem diagnosticadas com algum transtorno mental. Como já foi dito, 70% dos pacientes não sofriam com nenhuma doença do tipo. E quem eram os enviados? Eram crianças rejeitadas pelos maus tratos, mau comportamento ou até mesmo com algum tipo de deficiência. Filhos fora do casamento, mulheres estupradas pelos patrões, ou algum homem importante da época que tinha dinheiro suficiente para esconder da sociedade o seu crime, como também os epiléticos, os alcoólatras e até homossexuais. Tudo e qualquer coisa era motivo para enviar pessoas ao hospício, ou seja, para o hospital de colônia. Assim como os judeus eram levados para os campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Até o trem, que era o meio de transporte dos judeus, aqui também nós tínhamos, e era chamado de trem de doido.
No ano de 1960, um fotógrafo chamado Luiz Alfredo, que na época trabalhava para a revista O Cruzeiro, foi convidado de Magalhães Pinto, então governador de Minas Gerais, e do repórter José Franco, para conhecer suas instalações. E ele descreveu o local com essas palavras, abre aspas: passamos por o portão de ferro do manicômio e vimos uma gente maltrapilha andando largada pelo pátio em um silêncio sepulcral. Me distanciei do grupo de visita, comecei a fotografar sozinho e fiquei bastante chocado, fecha aspas. E realmente ele ficou tão chocado que divulgou os horrores que ali aconteciam. Amigos, imagine vocês, os pacientes eles eram submetidos a todo tipo de tortura, eram violentados, passavam frio e fome, seus trajes uns farrapos, viviam sem um mínimo de humanidade. Nas noites de frio chegavam a registrar 60 mortes, eles não aguentavam as baixas temperaturas. Havia naquele espaço gritos de dor, gritos de desespero, de dançarinos, cantores nostálgicos, de uma memória cansada por medicamentos. O local, ou seja, o local esse onde elas estavam ali para serem esquecidas, serem retiradas da sociedade essa tão medíocre, de gente tão hostil. Segundo alguns relatos, a fome naquele lugar era tão grande que muitos chegaram a comer ratos, beber esgoto ou até mesmo a própria urina e dormir sob o feno. Foi realmente uma barbárie, um genocídio cometido pelo governo com a conivência de médicos e funcionários e também a população próxima. Amigos, eram tantos mortos que eles não tinham o que fazer. Abrir valas como os nazistas? Não, eles não eram nazistas, mas vendiam seus corpos para uma faculdade de medicina. Outros eram enterrados no próprio cemitério do hospital. Na década de 1970, o psiquiatra Ronaldo Simões Coelho denunciou o local, não aguentou o que via e, ao fazer a denúncia, ele foi afastado do cargo, sendo demitido do Fleming. Ele relatou os horrores daquele lugar, sua indignação com pessoas, aquelas pessoas, se podemos chamá-las assim, né? Mas foi somente em 1979, quando o psiquiatra italiano Francisco Basaglia visitou o hospital e não acreditou no que via. E no mesmo período, o Jornal de Minas Gerais publicou a reportagem com o seguinte título: Os Porões da Loucura. E no mesmo ano foi feito um documentário cujo nome era Em Nome da Razão, mostrando tudo, inclusive como era e como funcionava o tratamento à base de tortura, cadeiras elétricas, solitárias e até camisa de força. Hoje, amigos, os pacientes que sobreviveram àquela barbárie, Holocausto, recebem acompanhamentos. Outros foram transferidos para BH. E graças às denúncias do psiquiatra italiano Francisco, que teve a coragem de declarar em uma coletiva de imprensa um campo de concentração nazista localizado na cidade de Barbacena, Minas Gerais, desde 1939 a 1980, sendo contabilizado aproximadamente 60 mil mortes. O hospital de Colônia foi fechado na década de 80, de 1980 aproximadamente, né? E para que essa memória não fosse enterrada, foi criado o Museu da Loucura, sendo inaugurado em 1996. Te digo uma coisa, procure ler o livro de Daniela Arbes sobre o Holocausto brasileiro. Se gostou, amigo, deixa aquele like, inscreva-se no nosso canal
Isso é muito importante pra gente, tá bom? E desculpe um pouco a emoção, porque realmente esse assunto mexeu demais e mexe demais comigo. E quando você fala dessa barbárie, dos horrores, né, que as pessoas podem cometer com os outros. Um grande abraço para todos vocês. E a nossa palavra é gratidão sempre. Vamos orar por essas pessoas que se foram. Vamos agradecer a Deus por estarmos vivos e com saúde e termos o discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Um grande abraço a todos e gratidão sempre.